Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. É, Estou falando baixinho porque eu estou em período noturno, todo mundo dormindo aqui em casa, mas estamos aqui para mais um dia de análise dessa quarta-feira, dia 22 de outubro. É, Estamos aqui com a grade de Champions League, alguns jogos interessantes de analisar. Temos aqui o Bahia Internacional pelo Brasileirão, uma rodada atrasada, um jogo atrasado. E o Flamengo e Haas pela Libertadores, primeira semifinal aqui no Maracanã. Vamos analisar aqui primeiro os jogos da Champions League. É, ó, Temos aqui o Bilbao e o Karabakh. As cotações estão bem discrepantes, até mesmo pelos níveis de enfrentamento, né, de ligas. Né, o Bilbao, nas últimas temporadas, já fez melhores campanhas pela La Liga, principalmente no começo, mas ali tá bem no começo, tá vindo com jogos interessantes pelo Campeonato Espanhol. E o Carabao é a sensação que duas vitórias, venceu o Benfica fora de casa, uma vitória extremamente importante pro Carabao. O Carabao já deu muito trabalho para esses times assim, nas temporadas passadas, até mesmo pela Champions League e também na Europa League, e vem aqui na vitória contra o Benfica fora de casa e também do Copenhague jogando dentro dos seus domínios. O Bilbao já fez esses dois jogos, mas já perdeu duas, perdeu do Arsenal, né? Aqui já é o nível de enfrentamento do Bilbao com o Arsenal, e o Dortmund tomou uma salapada de 4-1. E eu vejo aqui, quando eu vejo aqui da seguinte forma: esse tipo de campeonato, até mesmo pelo novo formato da Champions League, faz desses jogos terem dificuldade de analisar, até mesmo pelas prateleiras de times diferentes. Então, neste caso aqui, necessariamente precisamos tentar destrinchar outros caminhos de entradas, a não ser aqui uma vitória no live e no ao vivo. Eu vejo essa cotação até mesmo pelo momento do Bilbao e pelo que eu vejo dentro de campo. Essa cotação muito baixa em relação ao time do Karabakh, que tem mais fôlego ali, com duas vitórias e duas derrotas do Bilbao. O Bilbao, esse jogo é extremamente importante, porque é o tipo de jogo que tem que ganhar, não pode empatar. E o Karabakh não necessariamente precisa expor seu jogo para ganhar, porque já vem com duas vitórias. O empate aqui é excelente resultado fora de casa, ainda mais enfrentando o Bilbao, que tem um outro tipo de patamar, principalmente ali enfrentando o Benfica, enfrentando o Copenhague. Então o empate aqui fora de casa é excelente para o Karabakh. E o Bilbao, ele necessita de vitória, mas necessidade de vitória não é vitória. Então o Bilbao aqui, quais os cenários para esse tipo de jogo? Bilbao amassando e macetando o Karabakh nos primeiros minutos. Escanteio, chutes ao gol, entradas, chutes perigosos pro gol. Então eu vejo o Bilbao já nos primeiros minutos, já afunilando o time do Karabakh. Porém, a gente não tem bola de cristal para saber se realmente o Bilbao precisa e vai necessitar desse desempenho de amassar o Karabakh nos primeiros minutos. Pode até amassar, mas e o gol? Será que vai vir o gol? E isso só possibilitando no live mesmo. E até mesmo o futebol é uma caixinha de surpresa. Então, às vezes, muitas vezes, o Bilbao pode macetar o Karabakh e o Karabakh no contra-ataque fazer o gol e ser mais efetivo. Então, aqui é um típico jogo
que para o caminho da vitória, essa cotação ela não tem valor, ela não é justa, e é um jogo que, caso que você tenha esse método de vitórias do time, seja da casa ou visitante, isso aqui, uma cotação é baixíssima. Então, é mais para o live mesmo, mais para o ao vivo, justamente se você observar se o Bilbao realmente está atacando, está amassando o Karabakh. Por outro lado, se não vier nem uma postura mais de posse de bola, tocando em linhas lateral com a zaga para lateral, e aí e não fazendo um jogo mais vertical, aí no caso estou fora e aí também não precisa nem fazer nenhum tipo de entrada a não ser ficar de fora desse jogo. Então esse jogo aqui eu vejo nessa possibilidade de mente, porque Bilbao precisa da vitória, mas necessidade de vitória não é vitória. E o Karabakh já deu trabalho e pode dar mais trabalho ainda para esses times. Temos aqui esses dois jogos, mas não vou trabalhar. O Atalanta e o Slava Praga. O Atalanta veio aqui de uma vitória e uma derrota. Vamos ver qual foi essa vitória. Foi contra o Bruges, dentro de casa, aceitável. E o PSG fora de casa. Então, tá uma linha 880. Uma derrota do PSG é aceitável. E uma vitória contra o Bruges dentro da sua casa é aceitável. Vai enfrentar o Slavia Praga, que vem de um empate e uma derrota da Inter de Milão. Aqui são de prateleiras iguais, então foi um tropeço do Slavia dentro de casa e a Inter de Milão aqui já é uma derrota mais aceitável por enfrentar um time com uma prateleira mais alta. Para esse jogo aqui, vai no mesmo risco em relação ao Atlético, no Atlético de Bilbao. É um jogo mais pro live, para um método de trabalho mais pro live nesse caminho da vitória. Então eu vejo aqui um jogo mais o mesmo posicionamento do Bilbao, pressionando as linhas altas, chutes, escanteios, mas tem um diferencial aqui. O Karabakh ele já tem uma postura mais organizada, uma postura mais compactuada. Já o Slavia tem uma postura mais ofensiva, uma postura mais de ataque. Um time que tem mais lastro de explorar mais os contra-ataques e dependente dos times que vai enfrentar. Então o Slavia ele é mais ousado nisso. O Karabakh é mais organizado, mais compactuado, mais obediente na sua organização tática. O Slavia não, o Slavia ele já tem um posicionamento mais de ataque e é doido da cabeça mesmo, vai para cima. Mas nisso que vai para cima, toma uma lapada de 2-3-0, assim como foi o jogo da Inter de Milão. Então, a vitória do Atalanta dentro de casa aqui, essa cotação não é justa e não tem valor. Mas há uma grande necessidade da vitória do Atalanta justamente por jogar dentro de casa com o Slavia que não tem uma postura defensiva, uma postura mais de ataque. E isso possibilita muito ali o caminho mais, entre aspas, fácil da vitória do Atalanta. Chelsea Ajax. O Chelsea Ajax, Chelsea tem feito um bom campeonato na Premier League. Aqui vem de uma vitória e uma derrota. O Ajax, duas derrotas. A gente vê o Chelsea. Ele vem aqui de vitória do Benfica e uma derrota aqui do Bayern de Munique fora de casa. Ele enfrentou dois times com uma postura muito mais elevada, que é o Benfica e o Bayern de Munique. E o Ajax, ele vem aqui de duas derrotas no Marseille e da Inter de Milão. Essa derrota aqui é aceitável
E essa derrota por 4-0 do Marcelo já é um tropeço mais dolorido. Vejo que o Marcelo não tem ali um poderio ali de fazer 4-0 aqui no time do Ajax. Enfim, mas para esse jogo aqui, por essa cotação é muito baixa, mas eu vejo aqui um Chelsea mais favorito aqui, o mercado ele já indica isso, o mercado ele já indica esse caminho, o favoritismo para o Chelsea, e por jogar dentro de casa, a necessidade de vitória para pontuar seria o mais legítimo aqui e o mais aceitável. Mas, por outro lado, temos o Ajax. O Ajax é um time de tradição, de camisa. Mas camisa não entra em campo. E isso possa ser levado aqui para um jogo mais para o live mesmo. Vejo aqui um jogo de gols, até mesmo pela necessidade aqui do time visitante. O Chelsea abrindo o placar, o Ajax vai vir para cima. E o Chelsea eu acho que tem mais poderio ofensivo de matar o jogo ali durante a partida por 2 ou 3-0 ou até mesmo ambas marcas aqui do Chelsea e do Ajax. Temos aqui o Bayern de Munique e o Clube Bruges. É a mesma linha de raciocínio aqui do Chelsea e Ajax. Vejo aqui, mas o Bayern de Munique aqui tem 2 vitórias. E o Bruges aqui tem uma vitória e uma derrota. Mas aqui o Bayern de Munique, uma vitória aqui, o mercado já indica. Até essa cotação eu vejo que está um pouco alta por ser o Bayern de Munique e por estar aqui na liderança. Vejo aqui uma cotação até elevada em pré-line, mas aqui é um caminho da vitória do Bayern de Munique. E aqui nós temos o jogão do dia, Real Madrid e Juventus. Real Madrid é o rei da Champions League, né? Vem aqui, em algumas, salvo engano, ele ganhou do Marseille, a última rodada, 2-1, acho que foi isso, vamos ver, não, 2-1, e o 5-0 no Karate aqui fora de casa, 2 vitórias, tá ali entre tá aqui em segundo colocado, né? O Real Madrid é o pai da Champions League, possivelmente vai se classificar. Na última temporada teve dificuldade com esse novo formato, mas eu acho que aqui tem tudo aqui para consagrar o caminho da classificação entre os playoffs aqui. A Juventus, ela vindo de um jogo maluco contra o Borussia Dortmund, um jogo de 3-3, Borussia virou o jogo, e aí depois a Juventus finalzinho empatou aqui 4-4 e empatou aqui com o Vila Real 2-2. Então vejo 2 empates. Para esse tipo de jogo aqui, Real Madrid ele tem ali um lastro mais aceitável por estar jogando dentro de casa, então o mercado ele já indica esse caminho de favoritismo para o Real Madrid. E a Juventus, por ter uma camisa ali da time mais tradicional, o mercado ele entende que o Real Madrid ele tem mais substância de garantir mais uma vitória aqui, mas esse é um jogo que é totalmente ali para pautar para outros momentos, para outras entradas, não só aqui em relação de quem vai ganhar e quem vai perder. Então, um exemplo, eu vejo aqui um jogo mais pro over gols, 1,5 gols. Não estou dando dica nenhuma, mas eu vejo um jogo mais aberto, um jogo mais ali de leitura de jogo no ao vivo, justamente para fazer essas entradas de gols. Para o caminho de Vitória e Juventus, eu acredito que o Real Madrid ele tem esse favoritismo, ok, mas por enfrentar uma Juventus, e uma Juventus que vive assim uma fase regular, eu digo que essa cotação ela
pode ser elevado um pouquinho mais alta durante o live ali, por uma cotação 1,80, 1,90 até mesmo, dentro do seu método, dentro do seu lastro de cotações. Então, eu vejo que essa odd ela está justa, mas ela não tem valor em pré-live para cravar uma vitória do Real Madrid. Então eu vejo, né, esse tipo de análise em relação a essas cotações. Mas eu vejo que é um jogo mais aberto, um jogo de escanteio, de chutes, de gols, um jogo mais ofensivo, um jogo dinâmico lá em cá. Eu não vejo apesar do Real Madrid ter a posse de bola, eu não vejo o Real Madrid amassando a Juventus o tempo todo. Eu acho que a Juventus vai sair um pouco também, porque vem de 2 empates e precisa, ao menos ali, tentar uma vitória. Uma vitória fora de casa, contra o Real Madrid é um resultado extraordinário. É extraordinário. Então eu vejo aqui um jogo mais aberto aqui para gols. Aqui nós temos o Flamengo e Racing pela Libertadores, primeiro jogo da semifinal. Vejo um Flamengo muito mais favorito que o Racing, ainda mais pela vitória do Palmeiras. Isso traz um clima mais de alívio por ganhar do seu maior rival da atualidade, que é o Palmeiras. Essa cotação ela tá baixa, mas eu acho que dá para eu tenho a sensação que o Flamengo ele possa marcar o gol nos primeiros minutos. Mas aí não tem problema. É mais um jogo, então haverá outros jogos para fazer uma entrada mais elevada de vitória. Eu tenho a sensação que o Flamengo vai começar amassando o Racing justamente para matar o jogo nos primeiros minutos, até mesmo no primeiro tempo. Então eu vejo o Flamengo o tempo todo ali para matar o jogo no primeiro tempo, levar uma vitória mais sossegada lá no jogo da volta lá na Argentina, porque o primeiro jogo aqui, salvo engano, foi 1-0 do Estudiantes. Vamos consultar aqui. Aqui, aqui foi 2-1. 2-1. E isso, a gente pode até olhar aqui, ó. O Flamengo fez o gol logo nos primeiros segundos. O Pedro fez o gol. Primeiro minuto, o Pedro fez o gol. Aí o Varela fez aos 10 minutos. E aí tomou um gol aqui no finalzinho com a expulsão aqui. Isso prejudicou, né, o Flamengo aqui com esse gol tomado no finalzinho. Porque lá na Argentina tomou o gol do Estudiantes, 1-0, foi para pênaltis e se complicou. Então eu vejo que o Flamengo ele vai tentar matar o jogo aqui, justamente para levar o jogo para a Argentina de uma maneira mais sossegada aqui, para dois gols diferentes, não tomando gol. O objetivo desse jogo do Flamengo é não tomar gol. Então eu vejo que o Felipe Luiz ele vai conscientizar o elenco, os jogadores para essa partida, para não tomar gol, justamente para não dar mais mídia em relação o Flamengo se complicou lá na Argentina e tal, sei o que, foi para os pênaltis, quase foi eliminado. Então acho que o Flamengo aqui, nesse jogo aqui, são dois cenários. Vai começar pressionando para matar o jogo e não tomar gol para levar uma vitória mais sossegada para a Argentina. Esse jogo aqui do Bahia Internacional é um jogo que eu não vou fazer nenhuma análise mais concreta, até mesmo por ter muitos jogos no dia e também eu vejo aqui que o Prime aqui é Champions League e também o jogo do Flamengo e Racing. Então eu vejo para planejar e analisar esses jogos nessa configuração desses jogos. No mais é isso. Tamo junto, obrigado pela oportunidade. Desculpa aí pela minha voz baixa. Tamo junto, é nóis. Falou, um grande abraço.